Também conosco, companheiros do Lar de Teresa. A gente não pode deixar de registrar a presença do Lar de Teresa, nossa casa de origem. Com muita alegria a gente recebe o Lar de Teresa junto conosco. A nossa tia Brunilde gosta de dizer que o Boa Nova é netinho do Lar de Teresa. Filho do Rita e netinho do Lar de Teresa. É uma responsabilidade, né, Maurício? Olha cá, agradecendo também as nossas abelhinhas incansáveis da nossa cantina e a todos aqueles da nossa casa que contribuíram de alguma forma para que a gente pudesse ter esse momento de confraternização. A gente agradece. Como agradece àqueles que puderam e quiseram dar a contribuição sugerida. Nós aqui fazemos os eventos, não cobramos pelo evento, mas a gente lembra sempre que a gente tem um trabalho de promoção social no sábado, onde acompanhamos cerca de 30 famílias e muitas delas recebendo a cesta básica. Então, quando a gente faz um evento, a gente diz, se você quiser ajudar na compra da cesta básica, deixa aí um valor que a gente pode juntar. Geralmente, no mês do evento, o evento paga as cestas básicas, isso é uma alegria para nós. Muito bom. Vamos, então, retornar como nos comprometemos ainda uma apresentação de Suzana e depois vamos ter um espaço para perguntas e respostas que a gente queira fazer. Vem, minha filha. Muito bem. Então, agora, energizados pela cantina, pela comida sagrada, cheia de bons fluidos e sem calorias, vamos prosseguir. Então, agora a nossa segunda parte é completamente diferente da primeira. Nós vamos simplesmente passar os 45 minutos contando histórias. E é bem menos filosófica, digamos assim. Mas uma coisa que a gente gostaria de convidar vocês a fazerem, que é uma prática, um exercício, não é? Que ajuda nessa questão da religiosidade. Quando nós nos sentamos na casa espírita para escutar uma exposição, faz muita diferença se ao sentarmos na cadeira, nós, de forma desperta, consciente, pensarmos. Ao escutar o que será dito, eu preciso sentir como é que eu estou com relação a este ensinamento. Onde é que eu estou com relação a este ensinamento? Porque se a gente não faz esse exercício de uma breve meditação, o que acontece? A gente sai, aí vai almoçar, aí passa a tarde, chega à noite e encontra com uma pessoa. A pessoa fala, como foi a palestra de hoje? Nossa, foi maravilhosa, mas muito boa mesmo. E o que você lembra da palestra? Eu lembro, aí a gente lembra uma coisa que ficou gravada na nossa cabeça, né? Quando muito. Então, esse exercício de escutar e conscientemente, de forma desperta, pensar, ok, não para a gente se crucificar, não para a gente se sentir ruim, mas para a gente chegar a um lugar, facilita se a gente souber onde a gente está. A gente só transforma aquilo que a gente tem consciência que é um problema dentro de nós. Então, se nós estamos num mecanismo de autoconhecimento e de autotransformação, a gente só vai conseguir transformar aquilo que a gente já percebe ser limite ou ser carência dentro de nós. Então, o espaço da palestra, o espaço do Centro Espírita não é somente para a gente vir e sair com teorias espíritas,
mas para sair com uns alertas, digamos assim. Opa, aqui há uma área que precisa de cuidado, que precisa de trabalho, não é? E aí a gente leva aquele ensinamento para o nosso dia a dia e busca então utilizá-lo na transformação de nós mesmos. Porque geralmente a gente senta na palestra espírita e lembra de todas as pessoas que precisam daquele ensinamento e sai da casa espírita com a missão de transformá-las. Não é bem assim? O que é um processo muito frustrante, porque a gente não transforma o outro, a gente só se transforma, e aí o grande poder da doutrina espírita. Muito bem. A doutrina, então, ela tem, como nós dizíamos no início, esse aspecto tríplice de ciência, de filosofia e com consequências religiosas, não é? O estudo da filosofia espírita, o estudo dos fenômenos, a observação científica dão ao homem, então, ajudam o homem a reconectar-se com Deus, ou a ressignificar a relação do homem com Deus, dando aí o aspecto, trazendo aí o aspecto religioso da reconexão com o Pai. E nós temos então em Jesus a nossa referência máxima, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar na introdução: a moral do Cristo é uma regra de conduta que cobre todas as circunstâncias da vida privada e pública. Emmanuel, em tudo, em tudo. Evangelho segundo o Espiritismo, a moral do Cristo é uma regra de conduta que cobre todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O Evangelho de Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, a referência máxima e infalível para a nossa felicidade. Ele, a referência, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele, senão pelas vias do amor e da verdade que Ele veio exemplificar. Então, Jesus é essa referência. Kardec é o nosso GPS. Jesus traz o Evangelho e Kardec nos orienta. Ele vai nos mostrando a direção, nos ajuda a navegar o Evangelho, trazendo luz nas muitas coisas que o Cristo nos falou e que nós não conseguíamos ainda entender, clareando o nosso caminho, para que nós possamos caminhar com mais segurança e, acima de tudo, educando as nossas almas para nos tirar desse estado mais primitivo, mais inconsciente de uma religiosidade cheia de misticismo, cheia de crendices, não é? Que hoje nós então entendemos que toda religiosidade, que todo movimento é um movimento interno, de encontrar Deus, de sentir Deus portas adentro de si mesmo. Então, Jesus, Kardec, e nós vamos trazer então uma referência mais próxima, digamos assim, próxima relativamente, porque ele está bem distante de nós, mas entre Jesus e Kardec, a figura do apóstolo do amor, Chico Xavier, que exemplifica para nós, então, o homem de bem, como uma referência mais atual, da atualidade, mais próxima
da nossa vivência, nos mostrando que a vivência do homem de bem é possível. E ainda que essas histórias pareçam um tanto avançadas para nós, como nós dizíamos antes, não importa. O que importa é caminhar sempre com uma referência e perseverar na busca, na conquista dessas aquisições, dessas virtudes. E toda vez que eu falo a palavra perseverar, eu me lembro da minha avó. Porque eu vejo ela parada dizendo, persevera, 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 não é? Ela falava assim, e eu me lembro, isso ficou muito dentro da minha cabeça, porque a perseverança é uma das características mais importantes que nós precisamos. Porque muitas vezes nós temos pressa e somos juízes implacáveis com as nossas próprias imperfeições. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, eu penso, ela tem um capítulo onde ela diz assim que nós vamos, para nós irmos para frente, para nós avançarmos moralmente, nós vamos cair muitas vezes, às vezes, muitas vezes no mesmo ponto. E ela diz para a gente, é assim mesmo, porque é o acúmulo das nossas caídas que se transforma em força e potência para o nosso soerguimento e para o aprendizado real, que é um aprendizado profundo, não é um aprendizado de superfície. E ela diz então da importância de perseverarmos, porque muitas vezes a gente cai 100 vezes e desiste, mas na 101 estava o momento da nossa salvação, digamos assim, não é? Então, nunca desistir de nós mesmos e nunca desistir dos outros. Então, nós vamos buscando dentro desse paradigma e dentro do capítulo que o Evangelho traz para a gente, não é? A fala de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então essa é a proposta, não de atingirmos a perfeição absoluta, que só a Deus pertence, mas de buscarmos a perfeição relativa e, como nós dissemos, e voltamos a repetir, de pouquinho a pouquinho, não é? O mal ainda prevalece nas nossas existências. Estamos aqui encarnados em um planeta de expiações e provas, caracterizado pela prevalência do mal sobre o bem e da matéria sobre o espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, não é? Então, o mal não é um mal que a gente vê lá fora. O mal que prevalece é dentro de nós, de cada um de nós, não é? Ainda a prevalência de um mal que vem de uma desconexão com Deus, uma desconexão, uma inconsciência, porque, como diz o professor César Reis, nós não estamos nunca desconectados de Deus. Nós estamos adormecidos para a presença de Deus. Ele diz que é um conceito errado nós falarmos que estamos desconectados, porque Deus nunca se desconecta de nós, não é? E nem nós dele, nós estamos em Deus, como diz lá em A Gênese. Mas eu saí do caminho, vou voltar a ele. Então vamos voltar então aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouquinho de Chico, e vamos então trazer algumas passagens, como nós dissemos. Começando pelo começo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, cada um pensando em si mesmo. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Cada um está pensando em si, não é? Então, há uma historinha no livro Lindos Casos de Chico Xavier, intitulada Vá com Deus.
onde Emmanuel lembra a Chico precisamente dessa ideia de fazer-se todo o bem que se pode fazer. Então conta o livro que Chico havia psicografado uma noite inteira com Emmanuel. E saiu para trabalhar e saiu um pouco atrasado. Então ele ia bem apressado pelo caminho. Quando ele passa por uma senhora chamada Dona Alice, e Dona Alice pede que ele pare porque ela queria perguntar a ele uma coisa. E ele, com aquele jeito doce e amoroso dele, diz a ela: Dona Alice, a senhora me desculpa, mas eu estou com pressa. Eu preciso chegar no meu trabalho. Na hora do almoço nós conversamos. E ele segue. Não havia passado 100 metros, aparece Emmanuel e diz para ele: volta e fala com Dona Alice, porque você vai conseguir chegar no trabalho na hora certa. E ele, obediente que era, então volta. Dona Alice havia recebido uma orientação de Dr. Bezerra na noite anterior e tinha uma pergunta sobre a medicação, como tomá-la. Então ela pergunta a Chico, Chico a orienta e ele segue apressadamente pelo seu caminho. Então, quando ele também já tinha mal saído, caminhado um pouquinho, Emmanuel diz para ele: olha para trás. E no momento em que ele olha para trás, ela dizia para ele: obrigada, Chico, vá com Deus. E ele olha para trás e vê então, com a sua visão mediúnica, sair uma massa branca de fluidos luminosos da boca da irmã, na medida em que ela dizia: vá com Deus, Chico. E ele se surpreende porque aquela massa de luz entrava no peito dele. E Emmanuel vai completar então a orientação dizendo a ele: viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais. Imagine se ao invés de ter dito vá com Deus, ela tivesse dito vá com o diabo. Então, nos faz pensar, não é? Na nossa vida de hoje, na correria que a gente vive, muitas vezes, nós deixamos passar oportunidades simples, porque às vezes é um minuto de parar e escutar alguém que quer falar alguma coisa. Ter um pouquinho mais de paciência, sair dessa sala privada em que nós vivemos e servir. E ele fala então aqui de aproveitar toda a oportunidade. Ele chegou no trabalho na hora e não deixou passar a oportunidade de ser útil. Então, primeiro exercício, quando nós sairmos daqui, ainda que dure um dia esse exercício, vamos tentar, pela tarde de domingo, ser o mais útil que nós pudermos com todos aqueles do nosso caminho. Mas continua então o Evangelho e ele vai dizer: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Submete-se à vontade de Deus. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Eu gosto imensamente, tenho alguns estudos sobre o murmúrio no Evangelho. O murmúrio no Evangelho, murmurar, gente, não é gritar, é murmurar. O murmúrio denota, segundo os Espíritos, e ele aparece em várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, como também de O Livro dos Espíritos, ele denota uma inaceitação da vontade de Deus. Quando nós murmuramos, ai meu Deus, significa que nós cremos que há para nós um plano melhor do que o plano que Deus fez para nós. É uma insubmissão à vontade de Deus. Ok? Então, Chico foi uma pessoa que mostrava uma profunda resignação. Nós não encontramos Chico em momento nenhum de sua vida murmurando, reclamando de Deus. E nós sabemos que ele teve uma vida bastante difícil
e com bastantes desafios, inclusive na área de saúde. Então, um dia ele estava em uma livraria e um homem o reconheceu e aproximou dele e disse assim, essa narrativa está no livro Meus Pedaços no Espelho, da doutora Marlene Nobre. E ele diz assim, o senhor está completando 50 anos de mediunidade e 150 livros publicados. O senhor deve ser um privilegiado de Deus. E aquele Chico, com aquele jeito calmo dele, vai então dizer assim para o homem, meu amigo, não sei bem quais são os meus privilégios diante dos céus, mas eu fiquei órfão quando tinha 5 anos de idade. Fui entregue à proteção de uma senhora que por 2 anos me deu 3 surras diárias. Comecei a trabalhar em uma fábrica quando eu tinha 8 anos. Estudava no primário à noite. Empreguei-me como auxiliar de cozinha por 4 anos. Empreguei-me em uma repartição pública por 32. Quando criança, tive problemas de pele, operei o calcanhar, o que me causou dores por 3 anos por conta de um tumor. Acompanhei a desencarnação de algum de meus irmãos, sofri um processo público, passei por escândalos e por perseguições, sofro de catarata e de angina. Se tenho privilégios, como o senhor diz, devo tê-los sem o saber. E nesse mesmo livro nós vamos ver como Chico lidava com a sua saúde. Então ele tinha um problema cardíaco bastante sério, e dores no coração bastante sérias. E muitas vezes à noite ele parava e conversava com as suas células cardíacas e dizia para ela, minhas irmãs, vamos lá, por favor me ajudem, porque eu preciso trabalhar ainda um pouco mais, porque eu preciso deste trabalho para a minha própria redenção e preciso que vocês cooperem comigo. Então assim ele lidava com o corpo dele, dentro desse movimento de amorosidade, sem reclamar, sem questionar, sem murmurar. Pelo contrário, em total aceitação da vontade de Deus, focado na sua missão, focado na sua tarefa. Eu acho isso bem difícil, porque quando eu tenho um resfriado, eu já perco as estribeiras, não é? Um resfriado, a gente, ai meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a gente já fica bem de mau humor quando se resfria. Mas o homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade, faz o bem pelo bem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, na consolação que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si mesmo. Então a gente vai enfatizar essa última frase. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si mesmo. Essa frase é uma característica essencial de espíritos avançados, que não somos nós. Porque nós aqui na Terra somos caracterizados pela prevalência do interesse pessoal. Questão do Livro dos Espíritos, não é? Então, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, tirado esses defeitos mais comuns que a gente identifica com facilidade, qual é o maior defeito dessa humanidade? E os espíritos falam, o interesse pessoal. 2 questões depois, Kardec pergunta, e qual é a maior das virtudes que nós podemos desenvolver na Terra? E os espíritos dizem, o desinteresse pessoal. Então são 2 perguntas à distância, faladas no positivo e no negativo, enfatizando para nós o quanto que o interesse pessoal ainda prevalece na nossa conduta. Então aqui nós vamos ver a presença de Chico Xavier. Nós sabemos que ele dormia muito pouco. Também é algo que eu almejo na minha existência. Poder dormir pouco e estar bem no dia seguinte, não é? Porque tem tanta coisa para a gente fazer e às vezes dormir parece um desperdício. Mas ele dormia 3, 4 horas. 4 horas era uma noite bem comprida de sono para ele.
E ele ficava atendendo, a gente sabe disso, aqueles atendimentos homéricos que entravam pela madrugada. E Chico Xavier tinha uma característica que nos assusta um pouco, porque ele lia o pensamento das pessoas, não é? Então ele sabia de tudo que estava acontecendo, que é um prelúdio do que nós vamos viver no mundo espiritual. E um dia, já eram 2 horas da manhã, mais ou menos, e o presidente da Casa Espírita falou para um trabalhador: já são 2 horas da manhã, vai lá e fecha o portão, porque a gente precisa encerrar com os atendimentos. E o trabalhador disse para o presidente: mas o senhor não acha que eu devo comunicar ao Chico? Não, não, deixa, o Chico está ocupado, está fazendo os atendimentos dele, vai lá e fecha o portão. E o rapaz atendeu, fechou o portão. Não passaram 5 minutos, Chico chama o presidente. O que foi? O que foi, Chico? Meu filho, abra os portões. Abra os portões, porque enquanto tiver uma pessoa na fila, nós precisamos trabalhar, não é? Então era uma devoção, um esquecimento de si mesmo. Quando eu fiz esse primeiro estudo, eu tenho uma prática lá na nossa casa, porque eu realmente preciso dormir. Eu sou uma pessoa que o sono é muito importante para mim. Então, quando chega 10 horas da noite, eu brincava com o pessoal, os trabalhadores, falava: gente, vamos fechar a casa, porque a gente está começando a atrapalhar os espíritos, vamos dormir, deixa eles agora trabalharem aí por conta própria. Gente, nunca mais falei isso, não é? Aí agora a gente fica lá e atende com paciência a todas as pessoas, fazendo o nosso melhor. Mas não só isso, não é? Chico Xavier tem fatos muito, muito interessantes. Então, uma vez conta o César Perry, que foi presidente da FEB, que ele tinha um irmão que estava bastante doente. E ele foi buscar, então, a ajuda e entrou na fila. Mas, em determinado momento, ele não se sentiu bem e não aguentou, então voltou para casa. Quando Chico terminou tudo, já eram quase 3 horas da manhã, Emmanuel disse para ele: agora vamos lá atender aquele moço que não se sentiu bem. E eles saíram, então. Chico, 4 horas da manhã, bateu na casa do irmão dele. A senhora olha pela fechadura, não acredita no que está vendo. Era Chico Xavier, 4 horas da manhã. Ele entra, se senta, pede um café. Ele gostava muito de café. E começa a conversar com a família, como se fosse 3 horas da tarde. E ali ele fica naquele atendimento. Muitos atendimentos eram feitos no meio da noite. Às vezes, as pessoas, nas orações sinceras, nos seus desesperos, pediam ajuda, e Emmanuel dizia para ele: olha, estão te chamando, vamos lá. Ele não sabia para onde ele estava indo. Entrava num táxi, o taxista dizia: para onde? Ele falava: 1 minuto que eu tenho que perguntar aos espíritos para onde é que nós vamos, o endereço. E chegava na casa das pessoas. A pessoa abria a porta e falava: Chico, mas você aqui? E ele dizia assim: mas você não me chamou? Eu vim, no meio da noite. Então, é um nível de esquecimento de si mesmo que está um pouco aquém das nossas forças. Mas cada um de nós pode, com certeza, fazer um pouquinho mais do que está fazendo. Essa é a proposta. Mas muito, muito mais do que isso, há uma outra historinha que eu gosto muito, porque essas histórias são muito, assim, grandiosas, não é? Então vamos falar de uma coisa bem cotidiana. Chico Xavier estava no supermercado com um amigo comprando tomates. E o amigo observando ele. E ele vai pegando os tomates e colocando os tomates dentro de uma sacola. Põe um tomate bom, um tomate mais ou menos, um tomate bom, um tomate ruim. E assim ele vai. Alguns bons, outros não tão bons. E o amigo diz então para ele: Chico, você não está vendo que alguns desses tomates aí não estão tão bons? E ele calmamente então vai dizer para o amigo dele: vejo sim, mas o que será da próxima pessoa se eu levar comigo todos os tomates bons? Gente, isso é simples e chocante. Não é? É simples e chocante porque denota
uma mentalidade muito, muito diferente da nossa mentalidade diária. A gente vive buscando o melhor para nós e para os nossos. Muitas vezes, oblívios existe? Não. Não, muitas vezes desatentos. Muitas vezes desatentos da necessidade do próximo, né? Vou fazer um parênteses aqui. Uma realidade que eu vivo, né? Minha mãe é professora de português e eu passei a vida estudando português e sabia português muito bem. Hoje em dia, eu não falo português bem como falava e não falo inglês perfeito. Então eu esqueço as palavras nas palestras e a minha filha de 10 anos corrige o meu inglês e ri. E faz graça. Então é uma situação assim, eu também só posso rir da minha própria situação, porque já não falo nenhum dos dois idiomas bem. Mas enfim, continuando. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Então esse sentimento que a gente fala tanto, somos todos irmãos, não é? Mas é muito difícil para nós ainda, nos sentirmos irmãos, principalmente daqueles que são diferentes. Aqui dentro, todo mundo reza a mesma missa, não é? Então a gente é bem irmão. Mas aquele que é diferente, aquele que a gente julga ser menos do que nós, sentir irmão. Mas Chico Xavier tinha esse sentimento dentro dele. Então ele estava em São Paulo, numa praça bastante conhecida de São Paulo, caminhando, e recentemente havia acontecido que 3 ladrões de alta periculosidade haviam fugido de uma prisão de São Paulo. E eles estavam caminhando, acontecia que naquele momento a praça estava um pouco deserta, e o amigo vê e reconhece os 3 homens como sendo os ladrões que haviam surgido. E ele diz para Chico, não é? Que é amedrontado, olha, eu penso que esses 3 homens são os ladrões. E Chico diz para ele, são sim, meu filho. E ele já, com muito medo, diz para ele, Chico, vamos voltar? E ele vai falar para ele, por que nós vamos correr dos nossos irmãos, meu filho? Nós temos que continuar. Aí ele fala, Chico, eu não estou com coragem não, minhas pernas estão tremendo. Não é? E ele diz, meu filho, Emmanuel está aqui dizendo que a gente tem que continuar. E aí eles foram se aproximando e quando estão chegando mais perto dos ladrões, eles escutam um dos ladrões dizer assim, vamos atirar. E Chico disse para ele, meu filho, não corre, não corre, caminha aqui comigo. E, na medida em que eles vão chegando ainda mais perto, um dos ladrões reconhece Chico e diz para os outros assim, atira não, que esse aí é Chico Xavier, ele não tem nada. E Chico então passa por eles e diz para eles assim, como vão, meus irmãos? Vocês estão bons? E eles dizem, estamos sim, respondem para Chico. E aí ele diz, olha, meus filhos, vocês têm que ir por aqui. Segue por esse caminho, porque vocês vão ser perseguidos. E eles não seguem a instrução de Chico, a polícia chega e acaba que um dos ladrões termina sendo baleado e morto pela polícia. E aí o companheiro que estava com ele diz para ele, mas Chico, você ensinou aos ladrões o caminho que eles deveriam seguir? E Chico diz, nós temos que ajudar e orar sempre. Ponto final. Ponto final. Então, muitas vezes a gente se questiona, devo fazer, não devo fazer? Olha, gente, o resultado pertence a Deus. A Deus. Muitas vezes nós queremos ter controle sobre os resultados da vida, sobre a vida alheia. A nossa tarefa na regeneração do mundo, desse mundo de transição, é fazermos o bem. Porque nunca, nunca nós vamos ser condenados por termos amado demais. Às vezes a gente bloqueia a nossa ação no bem
porque estamos preocupados com o resultado das coisas, mas há uma justiça, há um Deus acima de todas as coisas. Nós não somos juízes da vida alheia, nem temos controle sobre o resultado da vida alheia, mas vamos responder pelo bem que fizemos no dia a dia. Volta à parábola do samaritano, ajuda sem perguntar, faz a sua parte, porque no final do dia é a tua consciência que você vai responder, não é? Então, essa capacidade de ver em todos o irmão caído da estrada e estender a mão reconhecendo um irmão. Eles são nossos irmãos, por que nós vamos correr, não é? Aí, esse momento é quando o amor está acima do instinto de conservação. O amor, quando nessa magnitude, ele supera o instinto de conservação. Porque o instinto de conservação é o instinto do primitivo, que precisava sobreviver. Quando o amor ele acontece nesse nível, o instinto, quando nós estamos encarnados, ele nunca desaparece. Mas o que nos faz cada vez mais humanos é a capacidade do uso da nossa inteligência e do nosso amor para sobrepor ao instinto. O instinto ainda está presente, mas agora a gente pensa e a gente ama. Então a gente tem a oportunidade de escolher ou correr ou prosseguir, ou virar as costas ou abraçar. Ou a gente vai agir ainda dentro dos parâmetros do animal que precisa se defender ou do anjo que abraça e que acolhe. Então essa a questão colocada aqui. Mas o homem de bem respeita todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Não se compraz em procurar defeitos dos outros. Não se compraz em procurar defeito dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Isso aqui, nossa, é um grande desafio, não é? Respeitar as convicções sinceras, não se comprazer em procurar defeito nos outros. Não há nada que nos dê mais prazer do que falar mal de alguém. Não vocês, eu. Desculpa. Não é? Por que a gente faz isso? Por quê? Por que a gente fala mal das pessoas? Fala muito mal das pessoas. Por quê? Se a gente prestar atenção no conteúdo das nossas falas, grande parte do nosso dia, das nossas conversas sociais, é falando da vida alheia, do que o outro, de onde o outro falha, dos limites do outro. Por quê? O que a gente sente quando a gente faz isso? A gente se sente diferente do outro. A gente se sente melhor do que o outro. Não é? Então, muitas vezes, para a gente se sentir bem, nós precisamos diminuir o nosso irmão. Porque nós não entendemos ainda que todos somos especiais e amados da mesma forma por Deus. E que não há necessidade de superação uns dos outros. Diante dos olhos do Pai, todos nós somos especiais e profundamente amados. O dia que nós entendermos isso, nós vamos nos sentir especiais, dando ao outro também a possibilidade de ser especial. Nós vamos perceber que o coração de Deus é como o coração de avó. Mamãe falava hoje de manhã pro Bernardo, na frente dos meus filhos. Ela dizia para ele: o que a vovó fala para você? Que o meu coração é de todos igualmente, de todos os netos. Então eles não precisam competir entre eles. Há um espaço individual, particular e especial no coração de uma avó e no coração de todos nós. Isso também é uma outra palestra. Mas essa é a ideia de Deus, não é? Então,
voltando aqui ao texto, vale lembrar a parceria de Chico Xavier com Valdo Vieira, não é? Parceiros numa missão espiritual de altíssima relevância. Em um determinado momento, Valdo decide por outros caminhos. E narra-se, penso que no mesmo livro que eu citei, de doutora Marlene Nobre, que Chico, como um ser humano, como uma pessoa, sentiu naturalmente. Havia uma amizade, havia uma parceria, sentiu a tristeza, sentiu aquele momento de solidão, do amigo, não é? Que se afasta. Para muitos de nós poderíamos olhar como uma traição, como uma ingratidão. E, naturalmente, qual seria o nosso movimento? Começar a falar mal daquela pessoa. E quando Chico é perguntado, então, sobre Valdo, ele vai dizer, de nossa parte, gente, olha que beleza essa fala, de nossa parte, não poderíamos transformar afeição e agradecimento em egoísmo e cativeiro. Respeito ao movimento do outro. Quer ir? Vai. Eu respeito, não é? Aceitação. Desejamos reafirmar que ele prossegue em qualquer parte na condição de credor de nossa veneração e reconhecimento, apreço e carinho para quem rogamos as bênçãos de Deus. Ao longo do tempo, temos procurado respeitar e compreender suas decisões, porque estamos todos, invariavelmente, uns diante dos outros, como irmãos necessitados de luz, respondendo cada um de nós segundo os nossos próprios atos. Então, a fala do amor que respeita, que compreende, que liberta. E que liberta, porque muitas vezes nós nos ressentimos e queremos que as criaturas fiquem ao nosso redor. E nos ressentimos desse afastamento. Mas o homem de bem não tem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece todas as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então Chico foi uma pessoa, como ele mesmo falou para o rapaz da livraria, que sofreu muitas perseguições e muitos movimentos hostis contra ele. Então há uma história em Lindos Casos que o título é O que seria da pedra sem o martelo? E nessa historinha conta o autor que Chico foi visitar um amigo que morava a alguns quilômetros. E chegando lá encontrou esse amigo num péssimo estado, mas num péssimo estado de humor, de agressividade. E Chico foi recebido com pedradas, foi recebido com palavrões, numa atitude muito, muito agressiva desse companheiro. E ele tenta gentilmente responder e argumentar com aquele companheiro. E Emmanuel aparece e diz para ele o seguinte: não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe o desabafo e a injustiça. Ele sofre do fígado e há dias vem tendo cólicas hepáticas. Não revide os insultos e exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo, e você precisa burilar-se no silêncio. E com um sorriso ele arremata, que seria da pedra sem o martelo. Não sei nem o que dizer. Não é? Fica aí para a gente pensar. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio para que a gente se burile, como ele fala. Exemplifique a própria fé. Exemplificação da fé. Os insultos e a agressividade a gente revida com silêncio. Com silêncio. Porque a justiça está na mão de Deus. Não é? Não somos nós os justiceiros. Então a gente dá o testemunho da nossa fé, da presença de Deus, da justiça. A gente silencia e se burila. Usa aquilo como elemento de elevação.
No livro Pedaços no Espelho, há uma historinha chamada Um Doce Muito Pesado. Então essa é bem engraçadinha. Uma companheira de trabalho trouxe junto com ela, eles faziam umas peregrinações para visitar casas, e essa senhora, que era trabalhadora espírita, traz uma amiga que não era espírita, estava bem perturbada, bem obsidiada, para acompanhar a peregrinação naquele dia. A senhora, na verdade, ela não era espírita, ela era materialista e achava uma certa bobagem todo aquele movimento que se fazia. E ela ouviu falar que Chico sempre gostava muito de doce e agradecia os doces que recebia. Então, um dia, quando ela foi, ela trouxe um embrulho muito bonito e disse, então, que era um presente para ele, que haviam ali uns doces para ele. E ele pede a um companheiro que carregue o embrulho durante o dia. O embrulho estava pesado e o amigo carregou o embrulho o dia todo e perguntou, Chico, você não quer abrir? Não, nós vamos abrir depois, ao final do dia. O homem passa o dia inteiro carregando aquele presente. Quando finalmente o dia termina, eles abrem o pacote e eram 2 tijolos com um bilhete. Esse é o doce que vocês merecem. E o companheiro que carregou o pacote ficou indignado e falou, isso é um desaforo, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? E Chico, sem perder a calma e sem se sentir insultado, que também é coisa dos grandes espíritos, né? Porque a gente se insulta com qualquer coisa, ele vira e diz, não, meu filho, que beleza, ela acha que merecemos tijolos para construir uma casa para nós, muito bom mesmo. E assim ele encerra a conversa. E a gente vai chegando ao final, nós temos 10 minutos. E temos as melhores histórias para o fim. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem estuda as próprias imperfeições. Nas primeiras folhas, porque não é nem na introdução, nas primeiras folhas do livro A Ponte, escrito pelo jornalista Fernando Worm, que fez várias entrevistas com Chico e passou um bom tempo com ele, há uma frase de Chico Xavier que é um negócio fantástico, fantástico. E aí aos trabalhadores da área mediúnica, uma mensagenzinha bastante importante. Ele diz, Chico, o tempo de trabalho mediúnico tem servido para medir a extensão das minhas deficiências. Quanto mais escrevem por mim os nossos benfeitores espirituais, mais se clareia a minha própria situação para mim mesmo. E vou observando o quanto ainda preciso fazer para melhorar-me. Tenho ideia de que sou uma pedra gretada pelo tempo, com vasta coleção de animais a me habitarem por dentro. Nossos amigos me tomam o braço para escrever e, como se uma luz aparecesse ao meu lado, consigo ver-me como sou. E aí começa o meu relatório íntimo de tarefas que me cabem realizar em auxílio de mim próprio. Que coisa, meu Deus! Não é? E a gente se gaba pelo pouco que faz. Um homem da estatura, porque muitas vezes nos nossos movimentos de projeção, a gente vai fechar com isso, nós olhamos para o homem de bem, Chico Xavier, e projetamos nele a imagem de um anjo que ele não era. Um espírito evoluído, mas um espírito evoluído estudando as próprias imperfeições, porque a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, na escala dos mundos, os mundos
bons, não é? São os mundos onde há a inversão do bem e do mal. Se aqui predomina o mal sobre o bem, os mundos de regeneração começa a haver, a balança começa a pesar para o outro lado. Nos mundos bons, o bem prevalece sobre o mal. Mas se eu digo, se os espíritos dizem que o bem prevalece sobre o mal, a gente entende o quê? Que o mal ainda existe em alguma forma. Ele só vai desaparecer por completo nos mundos perfeitos, nos mundos felizes. Então, por mais avançado, se Chico Xavier não é um espírito puro, ele continua no trabalho de estudo das imperfeições. E a mediunidade, que coisa quando ele diz: nossos amigos me tomam o braço para escrever, como se uma luz aparecesse. A presença dos benfeitores, a luz dos benfeitores permite a ele enxergar com mais clareza as próprias imperfeições. E aí, nesse momento do trabalho mediúnico, na consciência das suas limitações, então essa é a finalidade da tarefa mediúnica. O nosso crescimento, no contato com a dor do outro e a presença dos amigos espirituais que nos dirigem, ter luz, a luz do conhecimento, a luz do amor, que permita nos enxergarmos para melhor fazermos o trabalho de crescimento espiritual que nos cabe. E seguindo em frente, eu vou pular essa historinha porque eu vou terminar às 11h30 em ponto. Seguindo em frente, o capítulo, não é, vai terminar exatamente com a seguinte frase: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então essa frase também nos desestabiliza um pouco. Porque basicamente o que os espíritos estão dizendo é que não só nós não dominamos as qualidades que nós conhecemos, mas há outras que nós desconhecemos. Mas o consolo dessa frase está precisamente na última parte. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará a caminho dessas demais que um dia mais adiante nós vamos conhecer. Então, fica aqui um resumo do homem de bem, que em verdade, é a proposta: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, busquemos no dia a dia a vivência da religiosidade. Nesse momento eu estou com um filho recém-nascido, estou trabalhando em 2 empregos, não consigo chegar na casa espírita. Não tem importância. O dia que você puder, volta. Mas o mais importante, seja um homem de bem, porque a vivência do homem de bem é a vivência da filosofia, da ciência espírita, traduzidas no dia a dia, que é o que falta no mundo. Nós estamos em um momento de transição planetária. Nós estamos em um momento que, segundo o Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de ver a Terra começar a entrar na era da civilização. Porque dizem os Espíritos para nós que nós ainda não somos civilizados. Nós estamos nos primeiros estágios da civilização. Porque uma sociedade civilizada é uma sociedade sem orgulho e sem egoísmo. Então, a nível espiritual, nós somos ainda um tanto selvagens, não é? Selvagens inteligentes, mas não somos selvagens moralizados. Então, há necessidade de moralização, mas a moralização precisa sair. Aqui a gente vem para comer o pastel, tomar o café, nutrir o corpo dessas coisinhas deliciosas, mas, acima de tudo, nutrir a nossa alma de princípios, de força, de esperança. Para fazer o quê? Para sairmos daqui e sermos, cada um de nós, na medida que pode,
darmos daquilo que já temos, sermos verdadeiros espíritas no esforço, viver cada dia mais conscientes, mais despertos, sermos homens acordados, acordados em todas as circunstâncias, vendo Deus, vendo a necessidade, não a necessidade, a possibilidade da iluminação em todos os momentos, em todas as pessoas, em todos os encontros. É trazer Deus para o dia a dia das nossas existências. E a gente vai terminar com uma última historinha, que também está nos lindos casos, de um homem que vai buscar Chico Xavier. Ele viaja a Uberaba, gasta dinheiro, gasta seu tempo, passa uma semana na cidade e não consegue encontrar Chico. Todas as vezes que ele ia à casa de Chico, Chico não estava lá, porque ele estava numa época muito ocupada. Não sei o que isso significa, me parece que ele estava sempre muito ocupado, mas não conseguiu. O homem ficou tão frustrado que ele começou a questionar a mediunidade de Chico Xavier, a chamar Chico Xavier de embusteiro em público. E um companheiro muito amigo de Chico escutou aquilo, se preocupou e passou para Chico a informação de que aquele homem estava muito frustrado, chamando ele de embusteiro, falando coisas publicamente. E Chico fica abalado com aquela informação. E resolve então perguntar a Emmanuel como ele devia proceder. E Emmanuel diz: Chico, esquece esse homem, porque se a fé dele vai ser construída em cima de você, é melhor que ele perca a fé. Porque a única referência de bem absoluto que nós temos na Terra é Jesus. A nossa fé, a nossa referência máxima de amor é o Cristo, porque Emmanuel diz a ele: nós não podemos fazer das nossas referências de homem de bem pessoas falíveis. E hoje em dia, meus queridos amigos, nós vemos muito, em toda parte, nós fazermos de pessoas falíveis referências máximas para nós, em movimentos de idolatria, em movimentos de projeção da nossa parte, não é? E é importante que nós cuidemos dessa tendência muito humana, porque como nós falamos inicialmente, muitas vezes a gente projeta nas pessoas a quem a gente admira algo de divino que a gente ainda não reconhece, que é nosso também. Mas que a nossa referência máxima, seja sempre, sempre o Cristo de Deus. E que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos dê forças, coragem, acima de tudo, para sermos a cada dia mais e mais homens de bem, sendo servos deste a quem nós amamos e devotamos as nossas existências, ajudando. A nossa missão na Terra é deixar esse planeta melhor, cada um dentro do seu âmbito de ação. Sairmos daqui hoje dizendo: eu vou ser, dentro de todas as minhas forças e com todas as minhas limitações, uma pessoa de bem, procurando ajudar aqueles que caminham comigo e a fazer deste planeta um planeta melhor. Muito obrigada. Muito bom. A gente agradece a Suzana e agora nós temos os minutos. Alguma questão que tenha surgido, algum comentário, alguma dúvida que a gente queira expor, a gente tem o microfone e a gente pode perguntar. Ou todos estamos absolutamente satisfeitos? Alguma questão? Muito bom, Eliane. Bom, Suzana, obrigada pelas suas reflexões. Adorei. Você é uma daquelas que vai sair daqui, que maravilha, de palestra, mas você é exatamente pontual, que eu achei muito bom. Que bom. Quando eu cheguei um pouquinho mais cedo e recebi este papel.
E, obviamente, Khalil Gibran, da minha geração, foi lida, relida, né? Mas eu não lembrava. E tem uma frase aqui que me deixou extremamente me perguntando, tentando entender, e eu gostaria muito de ouvir você. Sim. Ele diz assim: e aquele que rege a sua conduta pela ética está a aprisionar numa gaiola o pássaro que canta. E eu acho que ser ético é exatamente ser um homem de bem. É exatamente você cumprir as leis de Deus, né? E aí eu não consegui entender, porque ele vai, né, ele segue falando que você não deve aprisionar e etc. É bastante interessante essa fala de Gibran. No meu entendimento, quando eu li primeiro, eu tive a mesma reação que você. Mas eu acho que aí ele está falando de éticas religiosas, que muitas vezes são éticas. A religião, ela é humana, não é? E os conceitos religiosos, eles vêm se expandindo, eles vêm crescendo na medida em que a gente vem reencarnando, não é? E vem aprendendo cada vez mais. Então, eu estava conversando com alguns companheiros, por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra cristianismo nem sempre tem uma conotação positiva, porque o cristianismo é muito associado, o Cristo e o cristianismo é muito associado à opressão, é muito associado a preconceitos. Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, ali na região de Alabama, Mississippi, não é? Muita segregação, muito preconceito e um reduto muito cristão, muito religioso. Então, isso é resultado de uma ética religiosa dessa humanidade. Eu acho que quando ele fala aí, é você ir além do estabelecido pelo humano, de uma ética humana, que é uma ética que está progredindo, não é? As próprias leis humanas, está lá no Livro dos Espíritos, elas vão progredindo na medida em que a ética humana vai progredindo também. Então eu penso, e Gibran que me perdoe se eu estiver errada, mas eu penso, porque eu meditei sobre isso, que nessa fala dele, ele está falando de alguma coisa muito maior. Porque a pergunta foi, fala-me de religião. E a religião é um movimento humano, não é? E a verdade é muito maior do que todas as religiões. Então esse foi o meu entendimento. Faz sentido? Obrigada. Mas alguém querendo comentar, enriquecer para nós? Estamos satisfeitos, muito bom. Então nós vamos agradecer a Suzana. A presença aqui, eu acredito que tenha sido bastante valioso para nós essa abordagem feita por ela, que vem ao encontro exatamente da missão dessa casa, não é? Diferentemente de outras casas, porque cada casa tem a sua missão. Esse grupo de estudos espíritas tem como finalidade primeira nos ajudar a, entendendo o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, nos ajudar a vivermos melhores, a sermos melhores. Então, a nossa abordagem é todo no sentido desse trabalho, do nosso mundo íntimo, do esforço, como no esforço de sermos bons espíritos, o esforço de vencermos as nossas dificuldades, as nossas viciações, aprendendo a conviver melhor uns com os outros. Se nesse sentido a nossa casa vem dando conta da sua tarefa, a gente se alegra, a gente agradece a cada companheiro que, vindo a essa casa e doando de si mesmo, enriquece o nosso trabalho. O Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas é uma equipe de espíritos amigos que se reencontram e, no desejo de serem melhores, trabalham em favor desse mundo melhor. Vamos então, meus queridos, nessa hora, elevando o nosso pensamento a Jesus. Lembrando naquela Galileia distante, o mestre de amor reunia
aqueles pequeninos que vinham pedir notícias do reino de Deus. E amorosamente lhes falava de amor. Reunia a todos, e no silêncio que se fazia à beira do lago de Genezaré, o amor de Jesus fazia vibrar toda a natureza em festa. E cada um daqueles pequeninos recebia a bênção amorosa do Mestre. Iriam guardar as suas palavras por tempos e tempos no recôndito de suas almas. E chegaria o momento em que, crescendo para a luz bendita de Deus, entenderiam melhor as advertências do Senhor e começariam a vivenciar aqueles aprendizados de luz, tornando-se melhores. Somos nós, meus queridos, somos nós aqueles que um dia pequeninos escutamos a palavra do Mestre de amor, a trazemos guardada no recôndito de nossas almas. E hoje, em festa, experimentamos com alegria vivenciá-las a cada dia, percebendo o quanto pequeninos gestos de amor e de ternura, de bondade, de delicadeza, enriquecem a nossa vida, fazendo-nos mais felizes, tornando menos pesadas as nossas lutas, tornando mais agradável o nosso viver. Reunidos a vocês, festejamos esta manhã de luz, agradecendo a vibração de todos, porque deste ambiente de paz, as equipes espirituais vinculadas a esta casa realizaram trabalhos de amparo e de amor a muitos daqueles que aqui vêm deixando nas suas preces o pedido de socorro ao Senhor da vida. Que todos então possam receber, cada um de vocês que com a sua contribuição amorosa formou esse ambiente de paz, beneficiando a tantos nós que aqui estamos. Deixamos a vocês a nossa bênção de amor e de carinho, porque estivemos aqui nessa festa de corações, abraçando-os a todos neste dia feliz. O abraço amigo dessa espiritualidade trabalhadora, o abraço amigo da tia Vera. Que Deus nos abençoe. E a você, minha filhinha. Caminhamos juntas desde cedo, olhando a beleza deste outono que tantas vezes encheu de alegria e de paz a minha vida. Onde estivermos, reflitamos sempre no simbolismo desses ciclos da vida, nos trazendo a oportunidade de diferentes aprendizados. Na primavera, na infância da primavera, no amadurecer dos verões, tantas vezes causticantes, no silêncio e na beleza do outono da maturidade, para enfrentarmos um dia na alegria da gratidão dos momentos vividos, os invernos da nossa vida, que sejam invernos de paz e de alegria, na certeza da bênção que é a oportunidade de viver. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigada.
Senhor Jesus, mestre de amor de nossas vidas, agradecidos, Senhor, pela manhã de festa em nossos corações. Agradecidos por esta casa que nos acolhe. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a mantê-la aberta, como um ponto de luz nessa comunidade, preparados para receber a todos que aqui vêm em Teu nome. Que Tua bênção de paz esteja conosco e que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome destes bons espíritos, mentores de nossa casa. Na gratidão à nossa irmã Vera, ao nosso irmão Paulo, sempre tão presentes junto a nós. Mas, acima de tudo, agradecendo a Allan Kardec a bênção da doutrina espírita, nós expressamos toda a nossa profunda gratidão a Deus, nosso Pai, de quem somos filhos. Que assim possamos, de nossa parte, encerrar o nosso encontro, a nossa feliz roda de conversa dessa manhã. Que Deus seja louvado. Obrigada a todos vocês pela presença querida junto a nós. Estamos iniciando hoje as comemorações do nosso 24º aniversário. Porque a festa é assim, a gente começa a hora que a gente quer, né, Patrícia? O aniversário é o 25 de agosto. Mas a gente já começou a comemorar hoje. Convidamos vocês para a roda de conversa que vamos ter, eu acho que é 14 de julho, se não, de agosto, 12 de agosto, por aí, com Eduardo Araújo, né, que vem estar conosco aqui. Então, teremos mais uma roda de conversa e acompanhem, olhe, pelo nosso Boas Novas, as notícias de nossa casa para o nosso mês de comemoração. Agosto, 24 anos do Boa Nova, como um ponto de luz na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe. Bom final de domingo. Cuidado, hein, com esse final de domingo. Olha o